Graça e paz, irmãos. Este episódio, não bíblico, porém histórico, e que pertence à tradição cristã, ele foi o episódio que deu origem ao livro do Apocalipse. Por conta de uma grande tribulação, uma enorme tribulação, né? O Senhor usou essa situação para que, dentro dessa situação absurda de adversidade, João fosse enviado à ilha de Patmos, e nesta ilha ele recebesse do próprio Jesus a revelação do livro que nós iniciaremos hoje, com a ajuda, o socorro, o auxílio, a habilitação do Senhor. Nós começaremos a estudar. Vamos começar hoje, meus irmãos, uma série de estudos no livro de Apocalipse. Não ambiciono tratar o livro todo. Nós vamos caminhando até onde o Senhor permitir, até onde o Senhor preparar, não é? Algo que tenho tido no meu coração desde o final do ano passado, e tenho me ocupado nos estudos na célula que eu tenho lá no meu salão. Nós já estamos mais avançados, estamos no meio do livro, e hoje pretendo, com o auxílio e a habilitação do Senhor, começar aqui com os irmãos. Para isso eu convido todos a abrirem seus boletins, e nós vamos ler o texto inicial que se encontra, Apocalipse capítulo 1, de verso 1 até o verso 8. Convido que todos leiam comigo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, foi através de uma revelação, Pai, que Tu se manifestou a João, Pai. Foi através da revelação do Espírito Santo que esta carta foi escrita, assim como toda a Sagrada Escritura. E somente através da Sua revelação, Pai, nós podemos ser acessados por ela, Pai. Nós podemos ser tocados por essa palavra, meu Pai. Te pedimos essa revelação do alto, sem a qual para nós seria impossível compreender qual a Tua boa vontade para nós nesta manhã e em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao boletim, meus irmãos. O livro do Apocalipse, dentre todos os livros da Bíblia, é o que durante toda a história da igreja tem despertado os sentimentos mais diversos. Em algumas pessoas, o Apocalipse desperta curiosidade devido aos acontecimentos descritos nele, e também por seus personagens e símbolos.
É de fato um livro cheio de anjos, trombetas, selos, tem dragões, tem muitas guerras, bestas, flagelos, etc., né? Em outras pessoas, ele causa medo. Quem é que tem medo de estudar o Apocalipse? Essa semana eu conversando com a pessoa me disse que não estudava o Apocalipse porque ela tinha medo. Né? Alguns ele causa medo, pelo fato de que nele estão profetizados acontecimentos futuros, relacionados ao juízo final. De fato, nele há muita destruição, há batalhas, há terremotos, né? Há gafanhotos, há epidemias, inclusive a própria palavra Apocalipse, ela sofreu uma ressignificação nos dias de hoje. Quando alguém fala a palavra Apocalipse, você já associa com tragédia, né? Quando alguém vai noticiar algo na TV, né, ou nos jornais, e aí diz assim que é uma notícia apocalíptica, você já sabe que é coisa ruim. Já vai vir algo em que há muito sofrimento, há muita dor, né? Em parte isso se deve também a Hollywood, né? Quantos filmes, né, com conotação apocalíptica, sempre apontando para tragédias, para fatos tristes, fatos difíceis, nunca apontando para o Senhor Jesus Cristo glorificado no céu, governando o universo, não é? É uma distorção da verdade do Apocalipse, né? Mas, meus irmãos, há também aqueles que consideram Apocalipse um livro complicado. Você acha que Apocalipse é complicado? Um pouco, né? Eles acham ele hermético, de difícil compreensão, cheio de mistérios e simbolismos. E por essas razões, eles evitam até mesmo lê-lo, entendendo ser este um texto reservado aos teólogos eruditos e de poucos ensinos realmente práticos, né? Eu entendo realmente que no Apocalipse há muitas coisas que são misteriosas, nós não somos capazes de explicar tudo que tem no Apocalipse, mas esta é a pior das razões pela qual você pode deixar de ler o Apocalipse, meus irmãos, porque o Apocalipse, de todos os livros da Bíblia, é o que apresenta Jesus que apresenta melhor Jesus como aquele que venceu, aquele que está no trono, recebendo a adoração de todo o universo, todos os principados e potestades, e aquele que governa acima de todo nome. Você faça um exercício aí de imaginação. Você imagine se na sua Bíblia não tivesse o Apocalipse. Se terminasse ali quando Jesus, ele ascende aos céus, eis que estou convosco, aí ele pega e vai embora, e ninguém vê o que aconteceu. Você não sabe que ele está acompanhando você e toda a igreja durante toda a história, protegendo, corrigindo, conformando, né? O livro do Apocalipse, ele é o livro que mostra Jesus entronizado no universo, glorioso, vitorioso. É o livro que promete o texto que o Eric leu hoje, né? Aquela multidão que não se pode contar, de pessoas que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Se você teve uma experiência com Jesus Cristo, você nasceu de novo, se você já teve essa revelação da pessoa e da obra de Jesus Cristo, você estará entre aqueles que o Eric leu no capítulo 7, com as suas vestes brancas. A minha camisa é branca, né? Mas aquelas vestes são vestes brancas, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro, e o próprio Jesus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Você crê nisso? Então você estará lá. No texto que nós lemos inicialmente, ele falou assim que, e todo olho verá, o seu olho verá, meu irmão. Ou vivo, ou ressuscitado, de alguma maneira o seu olho verá. É inevitável que esse dia chegue. Amém? Então, essa razão de ler, achando que ele é muito complicado por conta dos seus mistérios, é a pior das razões. O próprio texto ele se inicia como revelação. Meus irmãos, a gente necessita tanto da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao texto do Apocalipse com a mesma avidez, com o mesmo desejo de edificação, de uma palavra para os nossos corações, que a gente vai para toda a Escritura, né? Ao boletim. No entanto, o significado da expressão Apocalipse
indica exatamente o oposto de coisas secretas, misteriosas, herméticas, né? A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação se refere a algo que antes estava oculto, e que como que por um véu, e então agora este algo que estava oculto, ele foi retirado do véu, ele foi revelado. Havia o véu, e o véu é retirado, e então agora aquilo que estava por trás do véu pôde ser acessado, ele pôde ser visto, né? Revelação é trazer à tona verdades antes impossíveis de serem compreendidas, de serem vistas, né? É bem verdade, meus irmãos, que o livro do Apocalipse ele realmente tem muitas coisas simbólicas, né? E inclusive no decorrer da história da igreja houveram interpretações equivocadas acerca de muitas coisas, né? Mas tão verdade quanto isso é que o livro do Apocalipse, ele tem, apesar de ter coisas de difícil de compreensão, ele tem muito mais coisas que são completamente claras. E se aquelas coisas que forem claras, aquilo que ficar explícito na palavra dessa revelação, se nós vivermos e crermos e aderirmos a essa verdade com o nosso coração, é bênção para mim e para a sua vida. Muitas vezes há aqueles que vão para o Apocalipse por causa de curiosidade. Ele quer ficar descobrindo coisas, segredos. Ele acha que ele vai descobrir algo que ninguém ainda descobriu, né? Mas se eu e você, nós colocarmos em prática aquilo que no Apocalipse já está claro, meu irmão, já será uma grande bênção para nós, né? Então, no decorrer da igreja, houve sim pessoas que tiveram, né, interpretações equivocadas, né? Mas isso, em hipótese alguma, deve ser razão para que nós não o estudemos e que nós o consideremos como algo misterioso demais para nós, reservado apenas para os eruditos. A palavra, portanto, é uma revelação. Apocalipse significa revelação. Inclusive, é a primeira palavra do livro, né? O livro começa com essa palavra revelação. Revelação de quê, meu irmão? Revelação de dragão, de trombeta, revelação de quê? Revelação de Jesus Cristo. Se quando você for ler o Apocalipse, você só vê dragão, trombeta, selo, flagelo, se você só vê essas coisas, você está perdendo aquilo que é central no livro. Porque o Apocalipse é um livro da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando João, na ilha de Patmos, isolado do mundo todo, ele tem aquela visão do Jesus, aquele mesmo Jesus que o havia chamado quando ele ainda era pescador. Aquele mesmo Jesus ao qual ele acompanhou durante aqueles 3 anos. Aquele mesmo Jesus que confiou a João, sua mãe Maria. Aquele mesmo Jesus que se despediu dos apóstolos, dizendo que em breve voltaria. Se manifestou para João, o mesmo Jesus. É uma revelação de Jesus Cristo. O assunto central deste livro, assim como de todos os outros livros das Sagradas Escrituras, ele é o Senhor Jesus Cristo. Então, logo do início do livro, a gente já vê, né? E o Apocalipse, então, como eu já disse, ele é o livro que melhor apresenta Jesus como aquele que venceu e que governa soberanamente o universo. Meus irmãos, como nós vimos no vídeo, antes de iniciarmos, né? O contexto desses irmãos, a quem este livro ele foi escrito, ele era de grande adversidade, de grande tribulação. O Apocalipse ele foi escrito aproximadamente no ano 90. Neste período, todos os apóstolos já haviam sido mortos, exceto João. Então, João era o último dos apóstolos ainda vivo. O imperador romano na época era Domiciano, um homem absolutamente perverso e que se considerava Deus, exigindo assim a adoração de seus súditos. No entanto, o povo de Deus se negava a prestar culto ao imperador, despertando assim a sua fúria e perseguição. A perseguição aos cristãos, que havia se iniciado no período do imperador Nero, se intensificado no período do imperador Vespasiano, na época do imperador Domiciano, que é esse que apareceu no vídeo, ela atingiu seu ápice, né?
Os seguidores de Cristo, eles se rejeitavam a adorar ao Domiciano. E Domiciano foi o primeiro imperador que se dizia Deus e exigia adoração. O povo de Deus, evidentemente, seguidores de Jesus Cristo, não se dobravam a Domiciano. E aí, essa perseguição tão intensa. Em seu ódio aos cristãos, Domiciano, então, ele julgava que eliminando o seu último líder, o seu último apóstolo, talvez ele pudesse acabar com a igreja. Ele acabaria com a igreja em definitivo. Então, como vimos, ele tenta matar, martirizar João, diante de todos, para servir de exemplo àquelas pessoas, para que elas abandonassem a fé cristã. Não consegue, o Senhor lhe concede um livramento maravilhoso, nesse caldeirão. E aí é como se Domiciano dissesse assim: já que eu não consigo matá-lo, eu vou calá-lo. E ele envia para a ilha de Patmos, e nessa ilha de Patmos, quando parecia que todas as portas da pregação do Evangelho já haviam se fechado para João, já idoso e exilado, o Senhor abre essa janela no céu e aparece para Jesus, trazendo essa palavra de grande consolo. Olha lá, vamos ao boletim. Segundo a tradição e a história, Domiciano ordenou que João fosse lançado em um caldeirão de óleo fervente. Porém, milagrosamente, o apóstolo amado recebeu do Senhor um grande livramento, sobrevivendo a esta tentativa de martírio. Ao perceber que não poderia matar João, com o intuito de fazê-lo calar, Domiciano o envia à ilha penal de Patmos, isolando-o do restante do mundo. Porém, já idoso e exilado, João recebe do próprio Jesus Cristo a revelação deste livro, conforme eu já havia falado. Então, o livro do Apocalipse, ele é uma mensagem de Jesus à igreja que naquele período estava começando a desanimar por causa da perseguição romana. Cristo havia prometido que em breve voltaria, porém já havia se passado quase 60 anos desde que ele ascendera ao céu. O Império Romano estava mais forte e cruel do que nunca, e a perseguição estava tornando-se insuportável. Meus irmãos, começava a surgir no coração dos irmãos, e é muito natural que isso aconteça, dúvidas, muitas incertezas, As mulheres viam os seus maridos serem mortos, os maridos viram suas mulheres sendo estupradas, as suas crianças sendo assassinadas. Os nossos irmãos, eles eram entregues a leões no Coliseu, Na época em que foi inaugurado o Coliseu, estima-se que mais de 10 mil pessoas, entre cristãos e judeus, tenham sido entregues aos leões, teriam sido mortos no Coliseu, apenas na inauguração, que durou aproximadamente 15 dias. Mais de 10 mil irmãos nossos foram mortos. Seria muito natural, que no coração desses irmãos começasse a surgir uma dúvida: será que Jesus era mesmo o Messias? Será que nós abraçamos uma causa, uma fé? Será que nós nos enganamos, Será que tudo não passava de uma ilusão? Coloque-se no lugar desses irmãos. Hoje, com o passar do tempo, talvez a gente possa pensar assim: nossa, mas esses irmãos não tinham fé, Mas se coloque-se no lugar deles, Esses irmãos vendo suas famílias inteiras sendo mortas. Quando nossos filhos ficam doentes, a gente já fica assim, tão desanimado. Imagina, Imagina os presbíteros da igreja sendo presos, torturados, sequestrados. Meus irmãos, hoje nós temos tantas facilidades, não é mesmo? Quantas coisas, e não pretendo enumerar aqui nenhuma delas, mas quantas coisas dessa vida sequestram muitas vezes o nosso coração, das coisas do Senhor, não é verdade? Esses irmãos estavam vivendo uma tribulação como antes nunca havia havido, E em meio a uma situação tão tenebrosa, o Senhor Jesus, então, ele aparece a João para reanimar e reafirmar o seu amor e fidelidade. É como se ele mandasse um recado para a igreja através de João, dizendo: meus irmãos, meus filhos, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou vendo o que vocês estão passando, eu não estou alheio aos fatos que estão acontecendo, eu estou no controle, não desanimem,
Não desanimem, eu estou aqui. O primeiro versículo do livro nos diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Apocalipse 1:1. Gostaria de destacar aqui um ponto importantíssimo. Tudo o que este livro anuncia como fatos futuros não são meras previsões baseadas em possibilidades ou prognósticos. Os fatos relatados e profetizados neste livro inevitavelmente acontecerão, e não é que esses fatos possam acontecer, ou que talvez aconteçam. Eles acontecerão. Não crer na volta de Cristo não impedirá que esse dia chegue. Você pode não acreditar que Jesus vai voltar, liberdade sua. Mas você não crer nisso não impedirá que esse dia chegue, né? Todas as promessas bíblicas acerca da primeira vinda de Jesus, elas foram cabalmente cumpridas. Desde a família em que ele haveria de nascer, né, a tribo, a cidade, a maneira como ele seria traído, a maneira como ele seria morto. Inclusive, no Antigo Testamento, há muitas profecias acerca da segunda vinda, quando nem a primeira vinda ele ainda tinha vindo, né? Então, são muitas as profecias, e todas elas se cumpriram cabalmente, reveladas nas Escrituras, né? Que razões temos nós para duvidar que todas as profecias acerca da segunda vinda não irão acontecer? Se ele foi fiel para cumprir tudo em relação à sua primeira, e se ele tem sido fiel para conservar e para manter a sua igreja durante esses 2000 anos de existência, que razões temos nós, né? Quando foi que ele deixou de cumprir alguma das promessas, gente? Ah, mas isso aí não, isso é tudo simbólico, é quando a gente morre. Quando foi que ele deixou de cumprir alguma das promessas, gente? Quando foi, né? Aliás, meus irmãos, os sinais acerca da volta de Cristo, né? Nós chamamos de parousia, né? Ou parúzia, que é a volta de Cristo. Os sinais da parousia, eles podem ser vistos claramente. É só você observar, tanto na natureza, né? A natureza gemendo, né? Acontecimentos, né? Tanto na economia, na política, né? Todos os acontecimentos, nós podemos ver como que numa carta aberta, os acontecimentos acerca da volta de Jesus Cristo, né? Sempre houve terremotos, sempre houve epidemias, sempre houve violência, mas os irmãos compreendem que isso vai se acentuando muito mais. Cada vez mais, guerras, poder sendo centralizado, economia, fome, desigualdade social crescente, né? E sinais inclusive na igreja. Por um lado, uma grande apostasia, um abandono deliberado da fé. Por outro lado, uma perseguição ao povo de Deus, cada vez mais crescente. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Nós não estamos sendo alarmistas. Para o povo de Deus, isso aqui é razão de grande alegria. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e falando sobre Apocalipse, ele disse assim que ele quer sim que o Senhor volte, né? Mas aí ele falou assim, mas eu não queria que ele viesse agora, porque eu estou com a minha filhinha, né? E eu queria ver minha filhinha crescer, né? Eu queria vê-la casar, eu quero subir ao altar com ela. Eu falei assim, mas que beleza, então o universo inteiro vai ter que esperar o seu bebezinho crescer, né? Para poder, então nós vamos ter, Jesus, os anjos, né? Toda a igreja, nós vamos ter que esperar a sua filhinha crescer, casar, se formar, né? Tá certo. Não, meu irmão. Maranata, que seja hoje. Que seja hoje. Você imagina você entre aquela grande multidão que não se pode contar, louvando ao Senhor por tudo que Ele fez, tanto na criação como na redenção. Meu irmão, repito, não crer na volta de Cristo não impedirá que este dia chegue. A inevitabilidade dos fatos profetizados no Apocalipse nos chama a uma tomada de decisão muito séria. No verso 3 nos diz, vamos ler: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está longe.
Não está longe. O tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Não adianta só ler e ouvir, meu irmão. O que o texto fala? Guardar, né? O que é guardar? Guardar, grosso modo, significa levar essa palavra a sério. Mais adiante você vai ver que Jesus ele ordena que João coma o livro da palavra de Deus, o livrinho, né? É guardar, interiorizar, levar isso a sério, né? Em Mateus, não precisam abrir, mas em Mateus 7, 24 e 27 diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A mesma tempestade que caiu naquela casa que ela é edificada sobre a rocha, ela também caiu naquela casa que não era edificada sobre a rocha. E o que houve? Grande ruína, né? Não é possível, meu irmão, não é possível viver neste mundo de maneira independente de Deus e desconsiderando a sua palavra, sem que isso não traga consequências eternas para as nossas vidas e para a vida da nossa família. Viver displicente em relação à palavra de Deus trará consequências para você e para o seu lar. Verdade? Você tem certeza, meu irmão, do seu novo nascimento? Você tem certeza que você estará entre aquela grande multidão que não se pode contar? Quando chegar o dia do julgamento do trono branco, e o Senhor te perguntar, a Lu fala isso no curso de filhos, né? Te perguntar, por que você acha que eu devo deixar você entrar aqui no céu? O que você vai responder? Você vai falar assim, não, é porque eu tenho uma roupa branquinha, que eu mesmo lavei. É isso que você vai falar? Naquele dia, preparado pelo Senhor Jesus Cristo, desde a eternidade passada, quando Jesus foi levantado daquela terra, Ele atraiu todos os pecados. O meu e o seu. Todos os nossos pecados. E na sua morte, Ele levou a morrer também o meu e o seu velho homem. Na sua ressurreição, Ele te deu uma nova vida. Ele veio, através do Espírito Santo, habitar no seu coração e te dar uma nova vida. E Ele passou daí em diante a formar o caráter de Cristo em você. Você crê nisso? Então você terá as suas lágrimas todas enxugadas naquele dia. E você ouvirá do Senhor, bem-vindo, benditos de meu Pai. Entra no gozo eterno, né? Se você tem certeza disso, graças a Deus. Se você ainda não tem, meu irmão, que seja hoje que esta palavra venha a frutificar, a trazer vida ao meu e ao seu coração, né? A pedra de toque, meu irmão, que avalia se realmente nós já nascemos de novo, é justamente a maneira como nós nos relacionamos com a sua palavra e com Ele, não é? Não devemos ser meros ouvintes. Bem-aventurado é quem ouve e guarda, lembra? Meros ouvintes da palavra, mas também praticantes, né? E no verso 7, essa inevitabilidade ela é reforçada pela expressão certamente. Certamente. Certamente Ele voltará. Certamente todo olho verá. Certamente muitos lamentarão nesse dia, pois não receberam quando puderam. Hoje, meus irmãos, as portas da graça, elas estão abertas a todos os pecadores. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, né? Quem crer não será julgado, mas quem não crê, já está condenado. Vamos agora à visão de Jesus glorificado. Apocalipse 1, 9 e 11. Vamos ler juntos? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor,
E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Consideremos a maneira como João se apresenta. Ele se identifica como um irmão, né? Você veja a humildade desse irmão, né? João, ele não se auto-intitula apóstolo, apesar de o ser. Ele poderia reivindicar, né? Paulo, inclusive, reivindicava. Não com um ato de arrogância, né? Mas para defender o seu ministério. Um ato apologético, né? Mas João se apresenta como um irmão, né? Ele não se coloca nem como bispo, nem como mestre, nem como reverendo, né? Ele não reivindica nenhum privilégio eclesiástico. Nenhum. Ele é simplesmente um irmão. Hoje em dia, meus irmãos, está cheio de líderes religiosos que não se contentam em serem pastores, missionários, evangelistas. Eles querem ser apóstolos, né? Já há quem diga que apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos são aqueles irmãos do passado, né? Inclusive no Brasil tem um que eles dizem que ele é pai apóstolo. Ele falou assim: não, vocês fiquem tranquilos. Outro dia eu vi que eu já reconheci em firma no cartório que eu sou pai apóstolo. Eu sou o único habilitado a ungir apóstolo. Você vê que isso não tem fim, né? As pessoas, só que esse homem que andou com Cristo, ao qual Cristo confiou sua própria mãe, ele se dizia um irmão. Ele não se, né? Mas ele não é apenas isso. Ele é também companheiro na tribulação. A vida cristã, ela não é isenta de tribulações, né, meus irmãos? Como eu disse, hoje, apesar de muitas coisas que acontecem também, não dá nem para comparar com o que esses irmãos do passado viviam, né? Mas só que nós vamos voltar a viver esse tipo de perseguição. Você não tenha dúvida. Se aqui eu e você estivermos, se o Senhor não nos recolher antes disso, nós vamos ver absurdos, queridos. Esse período que João viveu é chamado de um período de tribulação, mas ainda virá um período chamado de grande tribulação. Vai ser pior, meu irmão. Vai ser muito pior. Então Cristo, ele não nos garante uma vida sem problemas. Ele não livra da fornalha, ele livra na fornalha, né? Cristo não nos prometeu uma vida isenta de problemas, mas ele nos garantiu estar conosco em meio à tribulação. Vamos ler? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20b. De acordo com o verso 9, meus irmãos, nós podemos então constatar que João havia sido preso por causa da palavra de Deus. Ele pregava o evangelho, que são as boas novas da salvação em Cristo, que apontam para Jesus como o soberano sobre todos os reinos da terra. E isso o imperador não podia suportar, né? O plano de Domiciano era: já que eu não posso calar esse homem, eu o mandarei para a prisão, e lá ele não mais irá pregar. Nessa situação de isolamento, em que todas as portas já haviam se fechado, o próprio Jesus aparece e ele traz essa mensagem de consolo e de encorajamento. Então, como eu já disse, é como se Jesus dissesse: sou eu mesmo, eu estou aqui, eu não estou alheio à sua adversidade, né? E nos versos 10 e 11, nós vemos ainda que João ouviu uma grande voz, como de trombeta, e essa voz dizia que a visão a seguir deveria ser registrada e enviada na forma de cartas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se o Senhor permitir, nas próximas oportunidades em que eu puder estar compartilhando a palavra com os irmãos, eu pretendo trabalhar uma dessas cartas que foi enviada, né? Então a primeira seria a de Éfeso, né? Então, apesar de esta carta ter sido enviada a essas 7 igrejas, cremos que, pelo número 7 simbolizar a perfeição e a totalidade, a mensagem contida no livro não se destina somente a elas, mas à totalidade das igrejas durante toda a história.
pois os problemas tratados nessas cartas são encontrados em todas as igrejas, em todos os tempos. O Apocalipse, então, ele não foi escrito apenas para aqueles irmãos que estavam assustados e oprimidos com a violência do Império Romano, mas também as pessoas que estão assustadas com a situação do mundo atual. Este livro ele é fonte de consolo e encorajamento para a igreja toda, em todas as épocas e lugares, pois revela Jesus como soberano sobre todos os homens, sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias eternamente. Portanto, meu irmão, não há Nabucodonosor, não há Nero, não há Vespasiano, não há Domiciano, não há islamismo, não há comunismo, não há Estado Islâmico, não há, qual que é aqueles que voltaram, Talibã, né? Não há nenhuma dessas forças do mal que possa sobrepujar a Jesus Cristo, porque Ele é o soberano sobre todo o universo. Amém? A mensagem do Apocalipse, meu irmão, ela é para uma igreja que está sofrendo. Você nunca perca isso de vista. Nunca perca essa ideia. Sofrendo com o quê? Com perseguição de um governo tirano e déspota. Mas a mensagem de Apocalipse não é apenas para as pessoas que viveram na época em que ela foi escrita, meu irmão. O Apocalipse ele é um livro para quem está assustado com o rumo que este mundo está tomando agora. É um livro para quem está assustado com as leis que as pessoas querem criar. Como é que é PL? O quê? Como? É um consolo para uma igreja que não aguenta mais ver pessoas morrendo de Covid. Irmãos nossos, menino de 22 anos. É uma palavra de consolo que vem encorajar. Eu estou convosco todos os dias, né? O livro do Apocalipse ele foi escrito também para você que está assustado com o que acontece no Brasil e em Londrina, para quem está assustado com os desmandos dos políticos e demais autoridades do judiciário. Tem desmando ou não? E não é só o judiciário não, no legislativo e executivo também. Da onde que veio essa PL? Veio do inferno. O Apocalipse ele foi escrito para quem não aguenta mais ver tanta gente morrendo com violência, com tráfico de drogas, né? Para quem não aguenta mais ver a violência das grandes cidades, né? A desigualdade, né? Para quem não aguenta mais ver tantas crises institucionais, econômicas, sanitárias, morais, é tanta inflação, é tanta corrupção, é tanta roubalheira, é tanta ladroagem, né? Aí o Senhor chega e fala assim: eu estou aqui, sou eu mesmo, eu não perdi o controle, meu irmão. Eu não perdi o controle. Indignem-se sim, a ira é justa. Ireis, mas não pequeis. De que maneira você pode irar e pecar? É quando a ira que os absurdos desse mundo gerem em você, ela faz com que você não enxergue mais que o Senhor é o soberano sobre essas coisas. E aí você pega e você quer fazer com o seu próprio braço, a partir da sua própria cabeça. Você entende isso? João, sou eu mesmo. O mesmo Jesus que andou com você, né? O mesmo Jesus que o acolhia quando você colocava a sua cabeça no meu peito, né? O Apocalipse ele é feito para você que perdeu algum ente querido para o Covid, ou para qualquer outra. Parece que só morre de Covid, não é não. É para você que está sozinho, para você que está sofrendo. É para mim e para você, né? João, Márcio, Maurício, sou eu. Nessa situação, eu estou com você. E aí, João, voltando para o boletim, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas,
Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1, 12 a 26, a 16. Ao ouvir a voz, João então se vira para ver quem estava falando com ele, e quem ele vê? Jesus Cristo glorificado e vestido como um sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Não se trata de uma roupa comum, meu irmão. É uma veste especialmente usada pelo sumo sacerdote, né, no ofício dos sacrifícios, no seu ofício religioso. Né? É uma roupa cerimonial. Veste talar é uma roupa preparada para uma determinada cerimônia. Não é uma roupa comum. Né? Então, após aproximadamente 60 anos, João reencontra o seu Salvador e Senhor e amado amigo. Porém, agora Jesus lhe aparece com uma aparência muito peculiar. Nós vamos analisar com calma essa visão. Além das vestes talares, Jesus ele se apresenta então com um cinto de ouro na altura do peito. E agora ele possui cabelos brancos, o que denota alguém que já é bastante experimentado, concorda? Não é? Alguém que já passou por muita experiência. Né? Ele aparece com olhos como chama de fogo, o que denota que nada pode escapar do alcance do seu olhar. O mesmo fogo que ilumina, ele também consome, ele purifica. Quando mais adiante Jesus ele diz para João escrever as cartas àquelas igrejas, ele fala para as igrejas assim: eu te conheço, eu sei quem vocês são, conheço você, sei os seus bastidores, né? Esses olhos de fogo, eles são capazes de iluminar e purificar e consumir, eles provam, né? Ele também aparece como pés semelhantes a bronze polido e refinado numa fornalha, e voz como de muitas águas. Meu irmão, de quem que você lembra quando você pensa em alguém numa fornalha? De quem você lembra? Talvez ele esteja fazendo aqui uma referência à sua aparição na fornalha, né, junto com Sadraque. Eu sou aquele mesmo que esteve naquela tribulação com Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora eu estou com vocês. Eu não nego a fornalha, mas eu estou na fornalha com você. O meu pé é provado, eu não fujo da tribulação. A sua tribulação é a minha. Eu estou com você todos os dias. Né? E ele tinha na mão 7 estrelas, é um cuidado pessoal para com os anjos da igreja. Mais adiante ele vai explicar que cada estrela dessa é o anjo da igreja, é o mensageiro, é a liderança, os pastores, né? Pastor Maurício, pastor Glênio, pastor Eric, vocês estão na mão do Senhor. E o Senhor está cuidando da igreja, que nós vamos ver que os candeeiros, que ele está depois caminhando, né, ao redor, né? Nós vamos retroceder um pouco no tempo, não está no boletim. Quem trouxe Bíblia, eu peço que abra aí em Daniel 10. Não está no boletim, tá, gente? Mas vamos abrir em Daniel 10, versículo 1 até 19. Né? Nós vamos retroceder no tempo aproximadamente 600 anos. Né? Daniel ele foi um profeta de Deus no período do exílio da Babilônia, período de grande tribulação também. E o seu livro, o livro de Daniel, certamente é o que mais trata de assuntos relacionados ao fim dos tempos e da volta de Jesus Cristo depois do Apocalipse. Né? Diz que Daniel está para o Antigo Testamento, como João está para o Novo. Seus livros, um destranca o outro. Quando você for estudar Apocalipse, você estude junto com Daniel. Há algum tempo atrás, o pastor Glênio fez uma série longa de estudos de Daniel, né? E ficou muito claro, né, o conteúdo escatológico, né, apocalíptico, no bom sentido, né, do livro de Daniel. Né? Então, os livros de Daniel e de Apocalipse, eles devem ser estudados juntos, né? Porque um joga luz no outro. Né? Veja que coisa, Daniel ele fala abundantemente sobre a segunda vinda de Cristo,
quando Jesus ainda nem tinha vindo a primeira vez. Você vê que coisa, né? Talvez nem ele compreendesse muito bem as revelações que o Senhor estava lhe dando, né? Mas então vamos ver as similaridades entre a visão de João no Apocalipse e a visão de Daniel, em Daniel 10, de 1 a 19. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra de Deus. Revelada. A mesma palavra Apocalipse, só que aqui, evidente que está em hebraico, né? Mas é a mesma ideia, revelação. Tanto para Daniel como para João. Revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Período de grande conflito também, né? Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, e nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, mesma roupa, mesmo tipo de roupa que Jesus aparece para João, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como, os olhos semelhantes, como tocha de fogo, né? Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, o mesmo pé de bronze, né? Só que em Apocalipse acrescenta que numa fornalha, né? E a voz das suas palavras eram como de estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, ele estava sozinho, só eu, isolado, exilado, como João, né? Tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, só ele viu. Ele viu, ele não estava sozinho, mas ele viu sozinho. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí, sem sentido, rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado. João era o discípulo amado, né? Daniel, homem muito amado. Você toma para você aí, você é muito amado do Senhor. Receba essa palavra para você, tá? É uma revelação de Jesus pré-encarnado. Jesus, ele se revela de forma pré-encarnada, antes da sua encarnação. Ele se revelou encarnado e glorificado. Né? Essa aqui é antes da sua encarnação. Né? E ele disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés. Fica de pé, porque eis que te sou enviado. Ao falar-te ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Lembra, bem-aventurados que ouvem e guardam. Desde quando você começou, Daniel, a me buscar na palavra, desde aquele dia, desde o dia do seu novo nascimento, desde aquele dia em que seu coração foi aquecido, foi tocado, talvez num banco aqui dessa igreja, ou talvez não, mas desde aquele dia que seu coração foi tocado, naquele dia o Senhor começou a ouvir, e foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 20 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma
como semelhança dos filhos do homem, me tocou nos os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado. Aqui ele reafirma, né? Ele reafirma o seu grande amor, né? Paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aqui predizendo a vinda de Alexandre o Grande, né? Essa profecia maravilhosa. Então, só Daniel, só ele, assim como João, né? Teve aquela visão. O rosto dele então se desfigurou, tamanho o assombro, né? E o Senhor vem e fala assim: Daniel, homem muito amado. Veja as semelhanças, as similaridades, né? Daniel, como eu disse, está para o Antigo Testamento, como João está para o Novo, né? E ao se levantar sobre os pés, o Senhor o restabelece. Sou eu, Daniel. É muito semelhante com a visão de João, né? O Senhor, ele não fechou os seus ouvidos ao clamor de Daniel. Ele não fechou os ouvidos ao clamor da igreja perseguida na época de Cristo, na época de João. E ele não fecha seus ouvidos para nós nos dias de hoje, meus irmãos. Né? O Senhor se revelou a Daniel e a João, mostrando o seu cuidado dele para com eles e para com o povo de Deus em meio a grandes adversidades, mas também nos dias de hoje. Também nos dias de hoje ele se revela a nós em meio a conflitos que se apresentam nesses dias que antecedem o fim. Deus, ele se revela a Daniel, a João e a mim na tribulação. É na tribulação. A palavra diz assim, que foi bom que eu fui tribulado, porque aí eu busquei com intensidade, né? E aí, voltando para Apocalipse, a visão continua. E em Apocalipse 1, de 17 a 20, nós lemos: quando o vi, caí a seus pés como morto. A mesma reação de Daniel. Semelhante ou não? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Olha a similaridade. Mesma coisa que ele fez com Daniel. Dizendo: não temas. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave do inferno. Né? Tudo que João e a igreja tinham naquele momento era medo, gente. E o Senhor vem: não temas. Primeira igreja batista de Londrina: não temas. Não temas. Ponte de pé. Levanta. João, meu amado, sou eu. Irmãos, é o próprio Jesus falando, né? Aquele mesmo que no dia da sua conversão encheu o seu coração de alegria, satisfação e esperança, agora eu estou te consolando, te confortando. E aí o Senhor, ele me fortalece diante da adversidade. Você está passando por adversidade, meu irmão? O Senhor coloca a mão em Daniel, em João e em você, e fala assim: estou contigo. Fortalece-te, né? Levante, né? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer, né? E eu vou ter aqui uma ousadia para dizer o seguinte, gente. Para João ele disse assim: escreve, porque o livro precisava ser confeccionado. Mas para nós ele diz: prega. Essa mesma verdade, nós não vamos escrever Bíblia, né? Mas fala, prega a palavra para os outros, continua pregando. Você não precisa mais escrever, mas prega, leva essa palavra. O pastor Glenn sempre usa a ideia do mendigo que encontrou pão. Você teve a sua fome de significado, de vida, de espírito, satisfeita por Jesus Cristo. Agora você leva essa mesma palavra, né? Você um dia foi retirado do lamaçal, do império das trevas. Você foi colocado no reino do Filho
de Deus, no reino do Filho do seu amor. Agora você leva essa mesma verdade para as outras pessoas, né? E continuando, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Isso aqui é muito bom porque é um simbolismo que o próprio Jesus já explica. Então eu não preciso fazer muito, a gente não precisa ficar imaginando. A estrela é o anjo, o candeeiro é a igreja, né? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E o texto termina falando dessas duas coisas, né? Então João viu Jesus vivo, glorificado e governando o universo. E ainda mais, ele viu Jesus andando por entre os candeeiros, ou as igrejas, né? Cuidando dos mensageiros e como o sumo sacerdote, mantendo os candeeiros acesos como um testemunho vigoroso do reino de Deus, né? Essa cena de Jesus com vestes sacerdotais, andando por entre os candeeiros, ou menorás, ou candelabros, né? Ela é uma cena muito rica e muito confortadora também, meus irmãos. O candeeiro, o menorá, tem a imagem aí? Eu pedi para separar, né? Vocês sabem como é que é? Olha lá. Ele era fazia parte do mobiliário do tabernáculo, né? No livro, não está no texto, mas nós vamos abrir, quem trouxe Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 25 e 31, ele faz uma descrição maravilhosa sobre esse candeeiro, que é o mesmo candeeiro ao qual Jesus está caminhando, né? Está na visão de João. Êxodo 25, a partir do versículo 31, né? Para os crentes oriundos do judaísmo, que viviam ainda naquela época, como João, né, o candeeiro ele era um símbolo muito claro, né? Muito específico, era um utensílio sagrado dentro do mobiliário do tabernáculo. Vamos ver. O candelabro, Êxodo 25, verso 31. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Os 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices, com formato de amêndoas, com suas maçanetas e suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. E assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo, era uma peça apenas, gente. Era uma barra enorme de ouro que era entalhado, não havia encaixe, não tinha nenhum encaixe, não tem solda. É tudo entalhado numa única peça. Então eles serão do mesmo, tudo de uma só peça, obra batida de ouro puro. Ele media aproximadamente 1,5 m, né? E tinha... Isso varia aí de intérprete para intérprete, mas ele é aproximadamente uns 40 quilos de ouro puro. Você imagina a preciosidade desta peça. E ela aponta para o quê? Para a igreja. O próprio Jesus disse, o candelabro são as igrejas. Veja o valor da igreja, meu irmão. Veja a beleza da igreja, a importância. Olha o valor da igreja. Valor em si? Não, valor por causa daquele que a entalhou, daquele que empunhou o formão sagrado e fez essa obra, e por isso ela tem esse valor, né? E lhe fará também 7 lâmpadas, evidente que não é lâmpada assim, são as velas, né? Que será encaixado no candelabro, né? Aos quais se acenderão para iluminar defronte dele, vós sois a luz do mundo. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas eu compartilho com a igreja a luz. Vós sois a luz, para iluminar o quê? Tudo que tiver de frente para ele.
é a igreja diante desse mundo, né? As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. A espevitadeira era uma espécie de tesourinha em que o sumo sacerdote ele vinha e ele aparava as pontas da vela, porque a vela vai se queimando, então você tem que aparar para que a chama fique mais viva. E ao mesmo tempo em que ele aparava com a espevitadeira, ele alimenta essa chama com o óleo, com o azeite. O maravilhoso trabalhar da cruz. Você veja que símbolo maravilhoso. O nosso Senhor Jesus Cristo, né, caminhando por entre os candeeiros, os candelabros, alimentando-nos com o seu Santo Espírito. Mas não apenas isso, aparando também as nossas pontas. O trabalhar da cruz. O trabalhar da cruz. É pela cruz que eu fui salvo. Eu fui salvo pela obra de Cristo na cruz. Mas eu estou sendo salvo pelo trabalhar da cruz na minha vida, meu irmão. Eu e você, nós não estamos prontos. Nós somos uma vela com ponta demais. Nós temos ponta demais. Sabia? Se você já tivesse pronto, o Senhor já tinha te levado. Então, nós necessitamos desse alimento do óleo e desse trabalhar da cruz. Ele fala também de um apagador, e nós vamos falar disso na próxima reunião, quando nós vamos falar para Éfeso, porque a igreja que ouve a exortação e não se posiciona, o Senhor retira dela a luz. Não é que perde salvação, mas você para a luz, a alegria da salvação, uma igreja se torna irrelevante, que não impacta. E para que serve um sal que não salga? De 1 talento de ouro puro será o candelabro, 40 e poucos quilos, com todos os seus utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Meu irmão, sem a luz do candeeiro, tudo é trevas. O mundo jaz no maligno. Quem sou eu e quem é você, meu irmão? Quem é a primeira igreja batista em Londrina? É um candeeiro, iluminando. Ela ilumina tudo que está diante dela. Com que luz? Com a luz do sumo sacerdote. O sumo sacerdote acendeu a luz. Não é você, meu irmão. Você e eu éramos uma pedra bruta. O Senhor foi lá e fez esse trabalho. Ele formou o candeeiro. Ele vem e alimenta com o seu Santo Espírito. E a nossa chama se acende. Mas ainda tem muita ponta. Aí ele vem com a sua espevitadeira e vai nos trabalhando. A cruz continua trabalhando. A cruz nunca parou de trabalhar. Ela continua trabalhando. Você, meu irmão, você está assustado com o que está acontecendo nesse mundo? Você está assustado com os problemas que você tem enfrentado? O Apocalipse ele não diz respeito apenas àquela época de João. Caso contrário, ele seria apenas um livro de história, meu irmão. O Apocalipse ele foi escrito para pessoas que estavam sofrendo perseguição no passado, mas também para quem não aguenta mais ver a igreja de Cristo sendo perseguida hoje no mundo afora, vendo irmãos nossos sendo decapitados no Oriente Médio ou sendo vilipendiados no Ocidente pós-cristão. A nossa fé sendo escarnecida. Aí o Senhor chega e fala assim: eu estou aqui. E eu vou julgar. Mas eu estou dando tempo, porque eu sou longânimo. Até quando, Senhor? Mais adiante em Apocalipse fala, né? Até quando? Calma, ainda não se cumpriu tudo. Ainda tem gente para chegar. E quem que vai pregar para elas, João? Você. É você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho por toda a criatura. Mas habilitado em mim mesmo? Não. Eu vou te alimentar com o meu óleo. Mas, Senhor, eu ainda sou tão... Não, fica tranquilo, eu também vou aparar suas... Eu estou aparando. E você vai iluminar o que tiver diante de você, né? O Apocalipse ele foi escrito também para quem está sofrendo com a solidão, com a depressão, com a ansiedade, com a ingratidão, com a traição,
com um amor não respondido, com o desemprego e com a injustiça. O Senhor, Ele conhece a sua dor, meu irmão. Aqui tem gente enlutada, aqui tem gente doente, aqui tem gente que faliu, aqui tem gente que foi traído, aqui tem gente que traiu. O Senhor foi escrito para você e para mim, dentro da minha e da sua situação, senão ele seria apenas um livro de história. O Apocalipse ele foi escrito para a gente, como eu e você, considerando a nossa dor e o nosso sofrimento, seja ele qual for. E qual de nós não sofre nesse mundo? Tem alguém aqui que não sofre, né? Todos sofremos. Então o Apocalipse ele foi escrito para todo o povo de Deus, durante todos os tempos. Qual é a sua dor, meu irmão e minha irmã? Qual a tribulação que você está passando? Independente de qual for a sua tribulação, à semelhança de Daniel, Jesus vem e coloca a mão no meu e no seu ombro e te diz: você é muito amado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Ele te fortalece e Ele te levanta. Eu estou com vocês todos os dias, não é dia sim, dia não, gente. Não é só no dia de festa. Não é só no dia de festa. A mensagem do Apocalipse, em suma, é: calma, eu venci e no final tudo vai terminar bem. Vai terminar bem para todos? Não. Para aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Para aqueles que nasceram de novo. E por isso este púlpito ele é tão enfático com a importância da palavra do novo nascimento, que jamais poderá ser abandonada, até que o Senhor volte. Porque o Senhor ainda tem muito povo aqui. Senão ele já tinha voltado. Ele mesmo disse: eu ainda não voltei porque ainda tem gente ainda. Por um lado, ainda não se cumpriu a maldade dos amorreus, né? Por outro lado, eu ainda tenho pessoas aí para salvar, né? O Senhor está cuidando da sua igreja. O reino de Deus está entre vós. Disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, seja na ilha de Patmos, seja numa fornalha ardente, num leito de UTI, na perda de um ente querido ou numa noite fria e solitária. O Senhor não está indiferente ao nosso sofrimento. É Ele quem nos sustenta, corrige, consola e encoraja. E Ele nos garantiu que voltará. Você crê nisso? Né? Descansemos na sua promessa. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bem presente na hora da angústia. Porque o Senhor nos garantiu que jamais nos abandonaria, meu Pai. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda amamenta, Pai. Ainda que isso aconteça, é muito difícil que isso aconteça, mas ainda que isso aconteça, o Senhor disse que jamais se esqueceria de nós, Pai, que estaria conosco por até a consumação dos séculos, Pai. É nesta promessa, nessa verdade, confiantes do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua benignidade, da Tua graça, do Teu cuidado, que nós Te louvamos e nos despedimos uns dos outros aqui nesta manhã, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.